Leiria tem um centro histórico com muito que contar, que se concentra num núcleo multifacetado, tanto no que toca aos elementos arquitetónicos como à própria vivência humana. Com pormenores que realçam a sua arquitetura eclética de reminiscências revivalistas, com mansardas rasgadas por um óculo, encontra-se um palácio do século XIX com a fachada principal para a Praça Rodrigues Lobo, no centro nevrálgico da cidade. A reabilitação tem levado a Umbelino Monteiro a assumir uma postura única no mercado. Os vários casos na reabilitação de património arquitetónico pressupõem um desafio constante para a empresa a vários níveis. O engenho técnico e a constante auscultação do mercado, a par de cooperações diversas com arquitetos, projetistas e outros agentes, tem levado a que o know-how Umbelino Monteiro seja reconhecido dentro e fora do país como único, neste desafio que é criar produtos idênticos em forma e em cor, aos originais, mas tecnologicamente mais evoluídos. Assim, por muito complexas que pareçam as questões que se colocam na reabilitação, a Umbelino Monteiro sabe sempre fornecer soluções capazes de assegurar reproduções fiéis com funcionalidade e rigor acrescidos. O edifício Rodrigues Lobo tem sido palco das mais diversas atividades culturais, recreativas e desportivas ao longo das várias épocas, e a Umbelino Monteiro não podia deixar de contribuir para a reabilitação do centro histórico da cidade do Lis. A talha UM Canudo cinquentenária foi o modelo escolhido para a cobertura deste edifício, uma edição especial criada a partir do know-how acumulado ao longo de mais de 50 anos na Umbelino Monteiro, ao qual adicionamos um sentido estético muito inspirado nos inúmeros telhados que têm tantas histórias para contar. A talha UM Canudo cinquentenária, resultante da tradicional talha árabe ou antiga portuguesa, usufrui da mais moderna tecnologia UM e de uma criteriosa seleção de argilas, cumprindo os mais elevados padrões de qualidade, rigor dimensional, resistência ao gelo e aos sais, resistência mecânica, ausência de empenos e totalmente estanque. Fruto da investigação ao longo dos anos, a Umbelino Monteiro aperfeiçoou um sistema de coberturas ventiladas que contribui para a otimização das coberturas cerâmicas, acrescentando-lhes importantes performances, longevidade da talha e de toda a estrutura do telhado, reduzida manutenção, aumentando o conforto térmico natural das habitações. Os acessórios especificamente desenvolvidos são essenciais para o bom funcionamento das coberturas, assegurando a efetiva ventilação e circulação de ar indispensáveis para a efetiva consolidação do sistema. As obras iniciaram-se com a remoção da talha antiga, que se encontrava bastante danificada, e foi necessário o know-how e apoio técnico da Umbelino Monteiro para indicar as melhores soluções que terminassem com as infiltrações e invertessem a tendência de degradação da cobertura. A obra esteve a cargo da empresa de construção Ferreira e Bárbara, uma empresa com larga experiência nos produtos UM e Advance e que tem realizado um excelente trabalho na reabilitação de coberturas antigas e em avançado estado de degradação. As talhas UM Canudo, pelas suas características, podem ser aplicadas em todo tipo de edifícios em qualquer zona geográfica, desde que cumpridos os requisitos de construção do telhado recomendados. Tanto nas cores naturais como nos acabamentos, aconselhamos a aplicação das talhas retiradas de paletes diferentes, de forma a aproveitar melhor as nuances deste material. A inclinação da cobertura no projeto ou na obra é um elemento importante que deverá ser sempre verificado. A inclinação mínima para a talha UM Canudo é sempre definida em função das condições locais, zona climática e exposição. Na reabilitação do edifício, não se conseguiu respeitar a inclinação mínima aconselhada. Por isso, foi necessário tomar medidas suplementares de impermeabilização, tais como a utilização de uma tela impermeável respirável, o aumento do espaço de recobrimento longitudinal e transversal entre talhas e o aumento da densidade das talhas ventiladoras.
A interpretação geométrica da cobertura e uma correta planificação da execução são elementos fundamentais para um bom desenvolvimento em obra. O modo de colocação da talha é sempre da responsabilidade do aplicador, que em caso de dúvida deverá solicitar apoio técnico a um belino monteiro ou fazer a aplicação de acordo com o manual de aplicação das talhas cerâmicas. A cobertura do edifício Rodrigues Lobo é constituída por diferentes pendentes e foi necessário identificar todos os pontos singulares e arremates especiais de modo a preparar a melhor solução construtiva. Estes pontos foram objeto de particular atenção por se tratar de locais severamente solicitados pela ação da chuva e do vento, obrigando à colocação dos acessórios apropriados em diferentes beirados, cumieiras, chaminés e mansardas, bem como remates nas paredes emergentes. Deverá ser sempre dada especial atenção na aplicação das ripas de suporte das telhas para não danificar a membrana. Neste caso, optou-se por mastic em todos os pontos de ligação. Assim, após a marcação e furação das ripas, deve-se aplicar este material, garantindo assim o correto isolamento na zona de rotura. Para potenciar a circulação do ar no sistema de cobertura ventilada, optou-se pelas ripas de madeira, afastadas entre 2 a 3 cm e de forma desencontrada. A utilização de ripa de madeira deverá ser sempre de forma descontínua, de modo a facilitar o curso do ar pela face inferior da cobertura. Os beirados deverão ser executados de forma a permitir a entrada de ar na zona inferior do telhado. Quando constituídos por capa e bica de canudo, deverão ser rematados com acessórios apropriados para o efeito. Tanto pode ser usada uma rede em PVC ou recorrer aos remates cerâmicos, respondendo assim eficazmente e esteticamente. Desta forma, garantimos o princípio da tiragem térmica, princípio este que garante a circulação de ar pela face inferior das talhas. O fluxo de ar admitido na zona mais baixa, beirado, aumenta a sua temperatura por ação do calor do telhado, que o torna menos denso, provocando a sua subida por convecção natural até às aberturas mais elevadas, cumieira, rincão, parede, etc. Devido à elevada inclinação das mansardas, optou-se por fixar todas as telhas, bicas e capas à ripa de madeira, utilizando parafusos devidamente dimensionados para o efeito e assim acautelar a estabilidade nesta zona. No assentamento do rincão, a aplicação dos telhões deve ter um recobrimento mínimo, de acordo com os vedantes das peças e feita no sentido da ação das chuvas e ventos predominantes. Com o objetivo de permitir a ventilação da cobertura, recorreu-se a acessórios de fixação mecânica, evitando o uso de argamassas. A utilização do grampo de suporte ajustável serviu para fixar corretamente a ripa de apoio onde são aparafusados os telhões. Entre estes, aplicou-se uma membrana de alumínio microperfurada para permitir a ventilação e assim garantir a estanquicidade neste ponto singular. A cumieira é construída com a colocação de remates sobre a última fiada de telhado canudo sobre as bicas e entre as capas, aplicando os telhões na linha da cumieira numa ripa apropriada, sobrepondo as telhas e os remates. Os requisitos para a execução da linha da cumieira são idênticos ao assentamento do rincão. A principal diferença reside no facto da linha de interseção ser horizontal. O corte enviesado das telhas deve ser mecânico para assegurar uma correta sobreposição. A fixação deverá ser efetuada com o recurso a grampos metálicos, parafusos ou mastic para permitir uma correta ventilação.
O remate de topo de cumieira é o acessório ideal para finalizar este pormenor em termos estéticos e funcionais. O laró é o elemento de convergência de duas águas entre duas pendentes. É formado pelo alinhamento de duas águas diferentes entre uma caleira inferior de encaminhamento das águas até ao limite do beirado, com a aplicação de um rufo metálico. A fixação das talhas é necessária para evitar o seu deslizamento ou para resistirem à ação do vento. O tipo de fixação está diretamente relacionado com a inclinação do telhado, com a localização geográfica e a exposição dos ventos. Conhecidas as desvantagens da fixação com argamassa, aconselhamos a utilização de grampos, parafusos e silicone na imobilização das talhas e dos remates nas paredes emergentes. Como acabamento final, aplicou-se um rumo metálico junto à parede com uma sobreposição das talhas de pelo menos 15 cm, fixo com parafusos e devidamente rematado com o silicone indicado para o efeito. Junto às chaminés foram usados rufos metálicos para fazer a devida recolha e encaminhamento das águas pluviais. A Umbelino Monteiro S.A. possui o seu sistema de gestão de qualidade e ambiente certificado segundo as normas ISO 9001 e ISO 14001. Os produtos Advance e UM estão certificados segundo a norma NPEN 1304. Esta norma define os critérios de conformidade para as telhas e acessórios. Todos os produtos por nós fabricados são sujeitos a um rigoroso controle de qualidade nas várias fases da produção, assegurado por pessoal qualificado e apoiado num moderno laboratório. A Umbelino Monteiro, ao longo do seu percurso, tem procurado desenvolver produtos motivados pela reabilitação que permitam manter a originalidade das coberturas antigas na forma, textura e cor. A diversidade de oferta da Umbelino Monteiro responde ao desafio estético e funcional das coberturas, garantindo um bom desempenho e durabilidade da mesma. Embora as telhas aplicadas na reabilitação respeitem a forma tradicional, também beneficiam de todas as vantagens de uma linha de fabrico moderna e dos mais elevados padrões de qualidade. Foi a satisfazer as necessidades específicas da reabilitação, criando produtos idênticos em forma e em cor aos originais, que obtivemos um know-how único que nos distingue das nossas congêneres. O nosso departamento técnico dedica grande atenção à aplicação da talha e ao estudo de novos materiais complementares, procurando desenvolver soluções construtivas de qualidade que garantam o bom desempenho e durabilidade da cobertura como um todo. No edifício Rodrigues Lobo, em Leiria, com a utilização da talha UM Canudo cinquentenária, a aplicação correta dos acessórios cerâmicos e a fixação mecânica, sem o recurso a argamassas, conseguiu-se ao mesmo tempo respeitar a traça do edifício e garantir a sua perpetuidade. Uma cobertura ventilada com os melhores materiais cerâmicos. São 30 anos de história a recuperar e reabilitar o património edificado em Portugal continental e insular. Só realizável devido à preciosa cooperação e confiança depositada nos nossos produtos e competências técnicas de proprietários, construtores, promotores, arquitetos e projetistas, nas inúmeras obras de reabilitação construídas com as telhas produzidas na Umbelino Monteiro. A todos o nosso agradecimento, e porque uma casa sem cobertura não existe, então que seja uma boa cobertura. Por nós, que sejam coberturas para a vida.